Bora, vai começar. Vamos lá, aqui com a Rede Brasil de televisão. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Aqui na Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil. Simultaneamente nesses veículos. Galera também participando com a gente aqui no nosso canal no YouTube, Top Show Comparado Sherry. Obrigado pela audiência. O oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, de Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando pela valorização da vida. Café Sossego Puro das Montanhas do Espírito Santo, Caminho da Paz, 28 99916 3311 é o telefone do Caminho da Paz. Galera, hoje o nosso convidado aqui, César Magalhães. O César tem uma história, né? César é mineiro, mas mora aqui em Cachoeiro já há alguns anos. O César já foi presidente da Máfia Azul, a grande torcida do Cruzeiro. O César, a primeira vez que ele foi no Mineirão ver um jogo do Cruzeiro foi Cruzeiro e Juventude. Foi com o irmão, tô acertando tudo, não tô? Foi com o irmão, e aí ele falou, tem que entrar pra essa torcida. Aprendeu a tocar bumbo, surdão. Aprendeu a tocar surdão e entrou pra máfia, acabou sendo presidente dessa torcida aqui. Nós vamos conversar um pouco, por quê? Porque o César, ele vai ter sua vida contada num livro. Olha, ou pelo menos parte, aquilo que pode contar, porque tem coisa que não pode contar em lugar nenhum. Tem coisa que ninguém pode saber, só ele. Ninguém pode. Tem coisa que. Você sabe. Eu sei algumas coisas, mas também não sei tudo. A esposa não sabe, só ele sabe. Então o que dá pra contar, ele vai contar no livro. E o que dá pra contar aqui, ele vai contar aqui também. Certo? Tudo bem? Tudo bem, Parrado. Bom dia aos telespectadores da Rede Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite também para os internautas. Todo um monte de canal aí. Deixa eu te falar uma coisa. Você é o homem da comunicação. Você está na comunicação há quanto tempo? Estou desde 96. Quantos anos? São 28, né? Já é um tempo, né? Já e você, no rádio, no impresso e tal, o que mudou de lá para cá? Na rádio eu fiz um pouco período na rádio, um período muito curto, eu fazia madrugada da rádio, meia-noite às 5. Na realidade eu era como se fosse um ajudante nessa rádio em Divinópolis, né? Você era novinho lá na adolescência? Era, bem jovem mesmo, trabalhei ajudando mesmo dentro da rádio, na época que era cartucheira, não sei se você lembra. Sim, claro. Pô. Então você já veio com a época mais nova do rádio, cartucheira já era moderna. Era cartucho. Eu sou da época comercial. da fitinha cassete. Não, eu tô dizendo... Que era uma pilha de... Não, dos comerciais, rolava um cartucho no comercial. Sim, cartucho. Aquele cartucho que você... igual um cartucho assim, isso. Você enfiava... Plá, de vez em quando agarrava. Isso. Aí agarrava, você tinha um botãozinho, você aperta, plá, tinha três, quatro cartucheiras e você ia colocando. Não, eu sou da época da fita cassete, fitinha, que a gente fazia, gravava o comercial e ia botando fitinha, aquela fita mesmo. Nossa, depois veio a cartucheira, que foi uma coisa mais... depois veio o MD, aquele pequenininho moderno. Aí chegou onde nós chegamos hoje. Pois bem, então fala dessa mudança. Então, na realidade, eu iniciei carreira... Eu entrei numa torcida, igual eu te falei, né, nessa parte desse livro. Na realidade, o livro vai ter 2 livros. Um livro eu vou ser homenageado em Divinópolis, entre os 110 ilustres de Divinópolis. Caramba! São 110 pessoas que vão participar desse livro. Inclusive, tem um locutor que eu já te falei muito dele, o Fiico. Tem grandes nomes da cidade. E eu recebi esse convite através do Elber Tronha de Divinópolis, que é um escritor, né? Ele viu que a minha história, na realidade, em Divinópolis, se você rodar hoje, mesmo tendo tanto tempo fora de Divinópolis, que eu estou fora de Divinópolis desde 2004, 2005, mas lá, quando eu ando lá, todo mundo lembra de mim, mesmo em tantos anos. Primeiro que você arrumar um monte de briga com todo mundo. A confusão sempre teve um pouquinho, mas eu nunca, graças a Deus, até que eu ficava no instrumento e a gente ficava protegido pela linha de frente, como dizem. Mas já passamos alguns perrengues, a história é muito longa porque tem viagens... Ou seja, na cidade você é conhecido. Eu trabalhei com a torcida, então... Qual é o tamanho
de Divinópolis? Qual é o tamanho da... Divinópolis, hoje está mais ou menos com uns 220 mil habitantes. Mais ou menos, um pouco... Quer dizer, é uma cidade grande, né? É igual Cachoeiro, tamanho de Cachoeiro. E na torcida, eu sentia que eu era muito comunicativo. Né? Eu sempre sentia, desde a época da escola, né? A torcida tem as críticas hoje, tem muita confusão? Tem. Mas a torcida serviu muito também para fazer um leque muito grande de amizades. Né? E com isso, em Divinópolis, eu fiz muita amizade, logicamente, da torcida do Cruzeiro. Né? Que lá é Cruzeiro e Atlético, aquela rivalidade toda. E eu, na época, eu montei um jornal, chamava Jornal Planeta Azul. Esse jornal veio a ideia de montar uma boutique do Cruzeiro. Aí eu montei uma boutique do Cruzeiro, vendi artigos mais Deixa eu voltar um pouquinho, a gente vai chegar aqui. Vai chegar aqui. Por que você mesmo se identificava com o apelido de César Dentuço? Não. Na realidade, eu não era... Eu não me identificava como César Dentuço. Na realidade, eu me achava... até o escritor do livro, que é o jornalista Flávio Ramos, ele fala que o bullying está dentro da pessoa. Eu já discordo dele, que eu acho que eu sofria bullying, porque meus dentes não eram dentes separados. Entendi. Eu tinha os dentes muito separados. E aí sofria Isso bullying. não é bullying, pô. E eu sofria bullying, só que na visão dele, ele diz que o bullying é uma coisa muito pessoal, que a pessoa que acha que a pessoa está fazendo isso com ele. O bullying é tudo aquilo que deixa o outro constrangido. Eu também concordo. Isso é bullying. E eu sofria muito bullying, cara. Era muito bullying. Até o momento que eu passei perto de um poste, perto da minha casa, eu estudava até em uma escola particular de irmãs de caridade. Era uma escola bem rigorosa mesmo. Sim. Pra você ter ideia, na época, quando você entrava a professora de inglês entrava na sala de aula, a gente tinha que falar Good morning, sister, todo em inglês. Então, era uma escola bem rigorosa. E o que aconteceu? Eu passei perto de um poste, estava um cartaz de uma excursão do Cruzeiro, igual você falou. E aí eu tinha que ir, eu falei, vou nesse jogo. Sim. E foi lá que eu conheci a torcida. Aí você era de menor. Eu era menor de idade, Convenceu o seu irmão anos, e você... Convenci meu irmão na lábia, que eu sempre fui bem comunicativo, né? Conversei. Então vamos. Jogo era no Mineirão. No Mineirão, esse primeiro jogo, só que eu fiquei ao lado oposto de uma torcida. Da máfia. Da máfia azul do Fiel Floresta, que era a torcida muito grande na época. Falei, o próximo jogo, eu vou vir nesse jogo e vou estar lá no meio com a galera toda. Quando você viu a máfia, você falou, é lá que eu quero identifiquei. Falei, eu quero ir lá. E ele não queria, não. Ele não quis ir, a gente não saiu do lugar, ficamos ali. Só que aí depois eu arrumei um jeito de ir, comecei a frequentar, né? E aí eu peguei uns instrumentos, comecei a aprender a tocar. Eu toco... Cavaquinho eu sou ruim. Cavaquinho eu só toco. Mas eu toco surdão, tarol, repinique, esse instrumento, tudo dá para tirar. Agora, a torcida organizada... Muitas. A máfia é uma delas. A máfia sempre foi assim. O Flamengo tem outras também. Tem a raça rubro-negra. Raça rubro-negra, tem outra. Tá aqui. O cidadão que está nessa torcida organizada, ele é assim... Eu não vou falar que ele é respeitado, ele é temido. Ele é temido. O fato de você sofrer bullying, isso ajudou você, isso impulsionou a sua entrada na máfia? Então, foi uma ligou à outra. Mas tem aquela diferença também, que quando eu comecei a frequentar... Quando eu fui a primeira vez voltar na escola com a camisa da torcida, mudou completamente. As pessoas que faziam bullying comigo começaram a chegar perto de mim, para fazer amizade. Tinha uns que era até a mesma torcida. E mudou. Então, quando você chegou na escola, a camisa da máfia, os caras, vão fazer bullying com os caras, não. Virei um rei na escola. Na hora do intervalo, que era uma novidade muito grande na época. A torcida organizada era uma coisa nova na época. Sim. No entanto, eu correspondia, nessa época, através de cartas, com a torcida independente, Gaviões da Fiel. Já fui em jogo do Corinthians lá, da Gaviões. Rodei o Brasil todo com torcida, né? Só que aí o comportamento deles comigo mudou completamente. Mas mudou, assim, da água para o vinho. Eu comecei, eu comecei até a errar. Eu comecei a praticar bullying sobre aquelas pessoas que faziam bullying. Eu comecei a judiar deles, cara. Eu não podia fazer isso. Eu fiz com a mesma moeda, cara. Você pagou com a mesma moeda? Paguei com a mesma moeda e eles sofreram na minha mão, cara. Porque, tipo assim, eu era diretor... Aí, meu camarada, se você... não mudar comigo, a máfia vem aqui. Tinha um tal de Juninho lá, um tal de José Lopes. Juninho vai chegar aqui. José Lopes Júnior, que era o que fazia bullying comigo, ele sofreu na minha mão. Porque tipo esse assim... cara judiava de você. Ele judiava, mas depois, cara, mudou demais, ele começou a ajoelhar, cara. Porque era assim, eu era diretor de uma torcida que hoje em dia, por exemplo, são 150 mil pessoas de carteirinha. E as pessoas, quando você toma conta de uma torcida, cara, as pessoas chegam e falam assim, tal pessoa tá me incomodando, os caras vai pegar ele, cara, né? Então aí aquilo ali
foi a mudança na escola, foi o início de tudo. E depois, com o desenrolar, eu tive o conhecer da área de comunicação, começar a trabalhar num jornal, começar a trabalhar na rádio, aí já fui mudando a forma de olhar uma torcida. Aí eu já tive uma outra visão. Mas, na realidade, o desânimo total de frequentar um estádio de futebol foi num evento que eu fui no Café Cancún, em BH, no lançamento de uma Playboy da Sheila Mello. Foi lançamento da Playboy da Sheila Mello. Tava uma galera e tinha 3 jogadores de futebol. Tinha, não sei se você lembra, do Nonato, Roberto Gaúcho, Ronaldinho, Fenômeno jogou lá. E tinha alguns jogadores, não vou citar qual que falou, porque aí também pode dar problema. Mas um dos jogadores que estavam lá, eu perguntei para eles não sabiam que eu já estava trabalhando em algum veículo de comunicação. Mas eu não estava lá como jornalista ou publicitário. Estava lá como frequentador do ambiente. Aí eu perguntei para ele o que ele achava de um torcedor de futebol. Cara, a resposta deles foi assim, uma resposta nojenta. Ele não sabia que você era líder da torcida lá. Não sabia. E aí a resposta dele foi, sim, pejorativa, acabou com o torcedor. Eu nem vou falar o que ele falou. Mas ele falou que o torcedor de futebol é uma raça que está lá para estar gritando o nome deles e nas horas impróprias chega para pedir autógrafo. E ele falou assim, vai demorar 5 minutos, tem um chulezento que for, pedindo autógrafo. E na época era autógrafo, não tinha nem celular na época. Aí realmente chegou 5 pessoas para pedir autógrafo. Ele já olhou para minha cara e falou, tá vendo, a gente não tem vida. Mas ele esquece que o torcedor mantém, apesar que tem uns grandes patrocinadores. Não, o grande patrocinador está lá por conta do torcedor. Eu não sei se a grande fatia é do patrocínio ou do torcedor, né? Mas boa parte é da torcida. Não, eu estou dizendo, o patrocinador está lá porque esse time tem torcida. Uma coisa liga a outra. Liga a outra. Se não tem torcida, não tem patrocinador. Só que aí, nessa hora, eu falei, eu não volto mais em campo. Teve uma ida também que eu fui para Cabo Frio. Nesse momento, você desanimou com a torcida? Foi com a organizada? Teve também um lance de alguns contratos que eu comecei a ajudar um ex-presidente do Cruzeiro na época. Deixa eu puxar o comercial vai lá. E aí eu volto com você já na sequência para você falar do ex-presidente do Cruzeiro. Ele é cruzeirense. Nós vamos falar disso depois do intervalo comercial. Segura aí. Aqui com o nosso programa na Rede Brasil de televisão, Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil. Um oferecimento de Cofrio, sabor a toda a prova. A melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio, é a melhor do Brasil. O Hospital Evangélico de Cachoeiro, que trabalha sempre pela valorização da vida. Café Sossego é puro das montanhas do Espírito Santo. Olha, funerária Caminho da Paz, 28 99916 3311. É o telefone do Caminho da Paz. Hoje o nosso convidado aqui, César Magalhães, está aqui porque César vai ter parte da sua vida contada num livro. César, lá na cidade dele, onde ele nasceu, lá ele é autoridade, tá? O homem é famoso lá. Então vai virar história em livro, a história do César, você contar em livro. Ele está contando um pedacinho aqui, começamos aqui falando de que maneira ele chegou na Máfia Azul, né? Essa foi o nosso primeiro momento da conversa aqui. E agora nós vamos entrar numa conversa que você falava aqui do ex-presidente do Cruzeiro. Como é que foi? Até vou aproveitar o embalo, pode mandar um alô para a pastora Alessandra Belmont, que está até acompanhando aqui. Fina demais, minha amiga. Live ela arrasa sempre. Ela até fez uma live para o nosso canal recente, com indicação sua, né? Aproveitar que ela está aqui. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Muito. Corajosa. Corajosa mesmo. Eu gosto de gente assim. Também gosto. Por isso que eu gosto de liderança assim. Tem que ser assim, né? Porque a gente está vendo hoje lideranças religiosas, isso eu estou falando de padres, de pastores, estou falando de todo mundo. Está vendo lideranças hoje religiosas em que as pessoas... como é que foi Jesus na passada dele aqui, encarnado? Como que foi? A pessoa que dormia com a cabeça na pedra. Ele não tinha travesseiro, não tinha colchão, não tinha cama, tinha nada. Ele vivia da maneira mais simples. Ele pregava o amor, o perdão. E agora tem gente pregando o seguinte: olha, se você orar, se você der seu dízimo, se você fizer isso, sua vida vai prosperar, você vai ter carro novo, mansão, casa na praia, apartamento. Aí a pastora Alessandra, ela vai numa outra linha que eu gosto demais. E eu gosto demais porque ela não tem demagogia. E o que mais tem na vida, daí não estou falando só dos religiosos, mas mais que existe na vida é a demagogia.
Então, ela me conquistou o dia que ela chegou aqui e falou assim, olha, sabe que a minha orientação sexual lá atrás foi essa, e eu fiz isso, e isso aconteceu, isso, me envolvi com droga, fiz aquilo tudo e tal, e falando aquilo sem culpa. Hoje estou curada e eu gosto demais dela, gosto muito. Ela é maravilhosa, pessoa que eu tive a oportunidade de conversar uma vez só, mas eu gosto muito dela. Bem, você falava da relação lá com o presidente. Na realidade, assim, eu fiz alguns contatos de jogadores na época, e era oferecido uma comissão sobre aquele jogador que despontava lá, igual foi em Cabo Frio, K1, e chega depois fala que vai te dar uma porcentagem referente ao sucesso que o jogador... Entendi. E tem jogadores que depois eu acompanhei a carreira, chegou a grandes times até fora do país, na Europa da vida, e eu não ganhei nada, porque ela não tinha no papel. Então, na inocência, eu confiei na palavra deles. E aí, com isso, era para estar rico hoje. Com um jogador, se eu citar nomes de alguns aí que foi através da minha presença num campo de futebol que eu levei, como se fosse um olheiro mesmo, né? Só que depois também teve essa decepção. Esse pedaço da sua vida eu não conhecia. Então você fez esse trabalho também? Fiz, eu trouxe um jogador de Cabo Frio na época, ele veio, esse presidente veio e falou assim, eu te dei uma semana de boa pousada em Cabo Frio, tudo por minha conta. Eu falei, mas não era isso que era combinado. Eu tinha 1%, né? Sim. Não tem nada disso não. Você tem e o jogador despontou? Despontou. E você tem que comprovar isso? Não tem, Papel, a palavra. Palavra. E eu confiava muito, eu sempre confiei muito na palavra, e hoje em dia hoje é pior ainda, hoje tem que ser mais no papel possível mesmo. Mas nesse ponto também me enfraqueceu um pouco no futebol, né? Com isso aí que eu falei que eu coloquei um jornal chamado Planeta Azul. Aí começou até a descrença com aquilo, eu tirei o azul, mantive o jornal, chamava Jornal Planeta. Mas tirou o azul, ficou só Planeta. Planeta, aí começou a abordar temas de assuntos, é um jornal quinzenal, nem era semanal, nem diário. E com isso eu recebi uma ligação de uns maiores comunicadores do meio impresso da região do Centro-Oeste Mineiro, que é o Coronel Magalhães Faria, que é o dono do jornal agora, me convidando para poder ajudar a trabalhar uma coluna na Folha da Cidade, que é o jornal do Jornal Agora, que o Jornal Agora tinha o jornal Folha da Cidade, o Jornal Agora. E eu comecei a trabalhar na Folha da Cidade, que é o jornal local, e depois da Folha da Cidade, eu recebi o convite do Flávio Ramos, que tinha, na época, o jornal Primeira Página, e era diretor de uma revista que chamava Estilos também. O Flávio tinha a revista Estilos de Divinópolis. Eu comecei a trabalhar primeiro no jornal Primeira Página, montei alguns cadernos, fiz caderno especial, fiz segundo caderno com 15, 16 páginas dentro do jornal dele, vendia tudo. E aí ele falou, não, você tem que trabalhar na revista Estilos. E a revista, na época, era uma coisa muito moderna na época, na década, que era uma novidade que, tipo assim, quem não está no jornal, quem quer aparecer mais, queria aparecer na revista Estilos. Da revista. E aí eu comecei a trabalhar algumas páginas dentro da revista Estilos. Da revista Estilos, eu comecei a montar muito, vendendo o seu Flávio Ramos, depois eu vou mandar para ele. Ele vai confirmar, ele não vai mentir que eu vendia quase metade da revista. Que eu com venda de anúncio mesmo, fazia desfiles, fiz muitas blitz com a rádio na rua. Então esse nome Estilos começou lá atrás. Esse nome da Estilos, na realidade, ele não tinha patente. E aí, na época que eu montei a revista Estilos aqui, eu pedi autorização para ele também, que eu mantive mesma amizade, um cara muito bom, baita de um comunicador também. E você ficou quanto tempo com a revista Estilo impressa? Lá. Não, aqui. Não, então, o que acontece lá, então, só para fechar lá, eu trabalhei na revista Estilos, depois eu comecei a minha faculdade de publicidade na PUC Minas, em Arcos, trabalhei no jornal Pergaminho em Arcos, e ali depois eu passei pela FACED, que é a faculdade de comunicação a vida toda, né? Comunicação também, social também, e na FADOM, que é a faculdade de Direito, que tem também o curso de comunicação social, que dá habilidade de jornalismo. E dali eu vi a ideia de ir para Portugal. 2004. Fui para Portugal, fiquei um pouco período... Você explodiu aquele carro mesmo? Não. Que carro? O trem. Não. Sei não. Essa parte não. Não, você não tem nada a ver comigo aqui. Não. Aí, na realidade, o que me deu em Portugal foi uma depressão. Eu sei disso. Não, em Portugal, na realidade, eu fui com o objetivo de montar um site... Queria que você contasse em Portugal... O seu negócio que você precisava voltar para o Brasil, você foi tocar pagode. Vou chegar. A gente teve uma ideia de montar um site, que era um site não era coisa muito boa não, mas não era coisa legal no Brasil, que era um site de monitoramento de câmeras, mostrando algumas coisas ao vivo para os portugueses ver, né? Tipo um Big Brother. Sim. Era até a novidade, legal, era tipo Big Brother mesmo na época. Isso há quanto tempo?
Foi em 2004. Nossa. E aí a ideia que eu tive de montar, só que deu tudo errado. Eu divulguei, coloquei o site, chamava brasilcam.net, com o Brasil com Z. Né? Eu fiz um flyer. Flyer é um marcador de agenda, todo personalizado, colorido, e distribuí na Praia de São Pedro, perto de Leiria. Aí o que aconteceu? No outro dia de manhã eu já recebi um e-mail do Judiciário de Lisboa, falando, uma reunião, você tem que estar aqui 8 horas. Eu, como é que eu faço isso? Chegar em 8 horas, e aquela coisa toda, e eu morrendo de medo de ser preso. Você estava onde? Eu estava em Leiria, que fica a 180 quilômetros Caramba! de Lisboa. E recebi esse e-mail do Judiciário, falou, se você não estiver aqui nesse horário, você vai ser preso. Vai preso. E eu, por que eu fiz? Não fiz nada de errado. Aí cheguei lá, a juíza foi bem assim, ela falou, ó, o seguinte, primeiro, tira o seu site do ar, agora. Eu falei, por quê? Porque aqui, na Europa não é Brasil, toda divulgação que tiver um pouco de erotismo é divulgado dentro dos locais que são autorizados. Lá é tipo assim, dentro de um sex shop, dentro de uma casa casa de meninas, né? E aí eu casa divulguei na praia, eu não sabia, porque aqui no Brasil, até banca de jornal era na época, sim, revista, mulher pelada revista lá, era de fora a fora. E eu fui muito inocente nessa parte de não ter consultado, né, a legislação da localidade lá. Aí tirou o site do ar. Tirei o site na hora, fiquei sem pé, sem nada. Eu falei, como é que eu faço agora? Vou viver de quê? Aí eu trabalhei um dia, né? Não tem como esquecer, uma noite, numa casa não sei o nome certo, é maître, é aquele que recebe os convidados sem ser o segurança. Sim. Eu trabalhei uma noite, fui mandado embora. No dia seguinte o cara falou, não, mas ele me avisou antes por que eu fui mandado embora. Porque falou assim, ó, ô César, aqui não entra nem russo e nem ucraniano, nem se lhe pagar. Eu falei, mas nem se pagar? Nem se pagar. Não entra russo nem ucraniano. É mesmo? Era um restaurante? Não, era uma casa de striptease. Ah, tá, uma casa. Era uma casa. Só que porque os russos são muito agressivos ao ver uma menina fazendo um show na frente deles. Entendi. E ele chegou na portaria, quase 2 metros de altura, uns 2,10 metros de altura. O russo. Com um terno, alinhado, o cara estava muito alinhado, pedindo para entrar naquele sotaque russo-português, mas me puxando muito o R. E eu falei, a casa está fechada, não pode entrar hoje. Hoje não tem como você entrar. Ele, meia hora. Eu falei, meia hora porque não tem como. Aí eu, como brasileiro, precisando um pouco do dinheiro. Sim. 100 euros era 360 reais na época. Não, era mais, era 500. Aí eu falei, meu Deus, ele pegou na minha mão. Meia hora, 20 minutos. Botou 100, lá. me subornou. 100 euros na mão. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, deixa esse russo 20 entrar. 20 minutos, vou marcar. Ele falou, 20. 10 minutos, ele quebrou todo mundo lá dentro da porrada. Que isso? Ele quebrou todo mundo, segurança, bateu em 5 segurança, bateu na... A polícia chegou, ele foi só saindo gente machucada. Eu falei, o que aconteceu lá dentro? Aí o dono da casa falou assim, você deixou o russo entrar? Eu falei, mas o cara parecia ser tão bem. Tão calmo, me deu 100 euros. Mas calmo, totalmente calmo. Eu falei, meu Deus do céu, o que ele fez? Eu falei, eu assim, sem saber, eu falei, não, vai embora, amanhã você pega o seu acerto. Aí trabalhou uma noite. Bati recorde, nem uma noite inteira. Aqui, na metade eu já fui. Mas saiu com 300 pau. Saiu. Esse aí ninguém ficou sabendo lá, né? Ninguém ficou sabendo, né? Porque me deu bem na mão, assim, mas não. Isso vai sair lá no livro? Essa parte do... Essa aí pode sair. Essa não, tá mas vai sair não. Essa aí nesse livro de Divinópolis, ele está bem resumido, porque não teve, era 4 páginas, que eu vou ter dentro do livro de 350 páginas, né? Na realidade, esse livro de Divinópolis são 110 pessoas, cada uma com 2 ou 3 páginas. E eu tive que colocar 4 páginas, que ele falou que teve que aumentar mais, porque a minha história era muita coisa. Não, tem muita coisa. Olha, mas ele gostou da história e aumentou o nós estamos falando pra caramba aqui, tem um monte de assunto que eu queria tratar com você, então, não vai dar tempo. Aí eu voltei. Eu estava sem dinheiro, porque eu confiei muito num brasileiro, coloquei 1.000 euros na conta dele na época, dava 3.600, era 3,60 cada Melhor confiar no russo, caramba. Não, e eu confiei nesse brasileiro, coloquei na conta dele o dinheiro para poder aguentar algum período depois que eu ficasse apertado, ele ficou com o meu dinheiro. Pela hora que eu precisar, tá ali. Ele ficou com o meu dinheiro, e aí eu estava sem dinheiro para voltar. Aí eu perguntei a um policial lá, falei, o que eu posso fazer? Eu vou precisando de dinheiro, fui lá dar queixa na polícia, ninguém escuta, aquela coisa toda. Eu fiquei no albergue tomando sopa, né? Porque lá onde que os mendigos ficavam, só que os mendigos de lá não é igual daqui, não. Os mendigos lá é chique. Não, é mesmo. E aí eu falei da minha mendigo história. Mendigo lá toma banho. Não, toma banho não toma banho todo dia, não, que eu até na casa que eu estava, a mulher me chamou a atenção que eu estava tomando banho todo dia. Ela falou que toma banho só de 3 dias.
Tá gastando muita água. Não, foi isso mesmo. Eu tive que pagar mais, né? Mas aí o que acontece? Eu perguntei a um policial que lá é brigada, né? O que eu faço? Ele falou, você não sabe fazer nada para arrecadar um dinheiro rápido? Eu falei, isso aí é um pagodinho, eu gosto de música da Bahia. Nossa, aqui em Portugal eles amam a música brasileira. Eu falei, então tá bom, vamos ali. Aí me levou numa escola de música, ali emprestaram um surdão, um tarol e um cavaquinho. Que era a sua praia? Aí eu falei, o cavaquinho eu não posso, porque o surdão que é a marcação, eu tenho que estar no surdão, e é o que eu gosto. Sim. Peguei um cara no tarol, o cara tocava no cavaquinho, só dó. Brasileiro também? Não, é de lá, mas só sabia tocar o dó e tipo estilo fado, que é uma música deles. Sim. Meu Deus do céu, como é que eu vou puxar? Eu falei, toca só o dó. Toca só no dó e vambora então. Aí comecei lá aquela música, um samba enredo. Aí um cara chegou perto de mim e falou assim, toca aquela música, mal acostumado. Eu falei, meu Deus. Eu falei, o meu desafinado aqui vai ser show. O meu desafinado, que eu sou, não canto bem. Isso. Mas eu, pelo que ele cantou, eu falei, eu vou ser melhor que ele, eu sou. É porque, tipo assim, samba enredo, eu consigo levar 2 horas de samba enredo numa boa. Isso é direto. Aí ele queria ouvir o mal acostumado. Aí eu puxei essa música. De repente, o guarda me parou e falou, César, infelizmente, eu te dei esse tempo, e esse tempo aqui tem que ter permissão judiciária também, porque equipe de esmola, você tem que ter permissão do juiz. Então, pode encerrar. Pode encerrar. Eu falei, não, mas eu preciso de dinheiro. Ele falou, olhou assim, cara, pelo amor de Deus, estou vendo até uma nota de 100 euros ali dentro. Era o cara. Eu falei, que isso? Alguém me deu 100 euros? Não, eu falei, que isso? Aí teve muito dinheiro, dei comissão para cada um, e deu dinheiro para eu pegar o Leiria a Lisboa, sobrou a viagem toda tranquila. Caramba, cara, aí até falei isso pra Alessandro, eu falei, isso é Deus, cara. É Deus. Mas lógico, eu fui mesmo na igreja lá, falei, gente, eu tenho que ter, ele ali veio. Não esquece não, meu pai, olha pra baixo aí, porque o troço tá feio. Eu ia ficar, 2 hipóteses que eu ia ficar lá, ou ia ficar legal, o meu vício estava vencido, eu ia viver na rua, que eu não tinha emprego. Ia ser preso e deportado. Ia ser preso por estar irregular no país. E esse policial também me ajudou bastante, que é da brigada lá. Ele ficou caladinho, ele entendeu o meu lado, permitiu. Bacana, legal. E aí eu voltei. Quando eu voltei... agora não dá mais tempo, acabou. Voltei com a depressão. Pois é. Essa parte que a gente quer tocar. A depressão é uma coisa... Tem gente que ainda fala que depressão não é doença. É doença. É lógico que é doença. Se cura com química, com remédio. Eu não curei com química, não. Eu até na época que eu voltei com depressão... Eu não posso falar com você. Não começa porque eu não consigo terminar. Não consigo terminar, porque o tempo acabou. Tá. O tempo acabou. Eu nem cheguei na época da revista aqui. Tem que combinar a segunda parte. Não, vamos fazer a segunda. Quando eu comecei com a revista aqui. Pois é, que a outra parte. É muita história que o César tem para contar, gente. Muita história. Turma, Rede Brasil de Televisão. Nosso programa vai ficando por aqui. Beijo no coração. Amanhã de volta, se Deus quiser.